Olá, meu nome é Fernanda Sortini e faço parte do time de relacionamento com distribuidores da Quiné Investimentos. Esse é o nosso resumo mensal, por onde a gente passa pelas principais mudanças dos fundos multimercados no último mês. E quem vai fazer o call de hoje é o Rui Alves, gestor de alocações globais dos fundos. Bem-vindo, Rui. Bom dia, Fernanda. É um super prazer estar aqui com você e trazer essa informação para os nossos clientes e parceiros. Rui, poderia nos contar quais foram os principais acontecimentos desse mês e como isso impactou os fundos multimercados da Quinéia? Fernanda, a principal mensagem desse mês é que estamos gradualmente na economia global movendo do começo do ciclo econômico para uma nova fase. Por que a gente está dizendo isso? Porque nesse trimestre, nos Estados Unidos, a gente deve ver o topo da aceleração do crescimento econômico saindo da recessão do ano passado. E também devemos ver o topo do esforço monetário e fiscal nessa economia. Outra economia global importante, a China, a segunda maior economia do planeta, nós já passamos do ponto de maior impulso de crédito nessa economia e alguns indicadores, como por exemplo no mercado residencial, também já apresentam algum sinal de desaceleração. Não estamos falando que a economia deve ter uma má performance, estamos simplesmente dizendo que estamos passando do ponto de máxima aceleração. E isso tem implicações para o preço de diversos ativos, para o mercado acionário, para o mercado de juros, para o mercado de moedas e também para o mercado de commodities. Perfeito, Rui. E como os fundos estão posicionados para isso? Fernando, essa nova fase requer algumas mudanças no posicionamento. A primeira delas é com relação ao mercado acionário. O mercado acionário é um mercado antecipatório. Ele normalmente reflete o ambiente 6 a 12 meses na frente. E hoje, o que temos é um mercado acionário global. Por exemplo, o S&P 500, que é o principal índice do mercado norte-americano, já negocia 21 vezes lucro e já reflete os lucros do final do próximo ano. Nesse sentido, nós que tivemos uma visão bastante positiva com relação ao mercado de equities global durante todo esse período, adotamos uma postura neutra no momento. A nossa posição net é um pouco vendida, mas a nossa posição em relação ao índice, quando medimos, por exemplo, com beta, é uma postura neutra. Rui, você pode também falar um pouco sobre os buckets de moedas, commodities e juros, que são alguns dos principais temas dos fundos multimercados hoje? Com relação aos juros globais, a gente continua acreditando que esses juros devem se normalizar. Um processo natural. Se a economia global continua se normalizando em termos de crescimento e empregos, esses juros devem em algum momento voltar para esse patamar pré-crise. E continuamos tomados, tanto em posições nos Estados Unidos, quanto na Europa e algumas outras geografias. Quando olhamos para o mercado de commodities, esse é o tema da nossa carta atual, onde a gente descreve os efeitos da economia verde nos preços de commodities. Commodities são diferentes de equity. Equity antecipam o ciclo. Commodities refletem a situação atual. E, nesse caso, a demanda começa a voltar fortemente com a reabertura global e a gente vê vários gargalos de oferta em áreas como o petróleo, em áreas como cobre, em áreas como alumínio, diversas commodities que devem refletir problemas de oferta nos próximos 6 meses, conforme a economia reabre. Então, nossa posição é comprada numa cesta de commodities. Com relação às moedas, continuamos a acreditar que o dólar americano deve continuar a se desvalorizar. Duas forças fazem com que isso aconteça. O déficit fiscal e o déficit de conta corrente dos Estados Unidos são muito elevados e também os juros reais negativos nos Estados Unidos. Os juros reais negativos nos Estados Unidos são um dos mais preponderantes das economias desenvolvidas. Por outro lado, a gente acredita que as taxas de juros dos Estados Unidos vão se normalizar ao redor dos próximos 6, 9 meses. Se isso é verdade, também vai prover alguma sustentação para o dólar. Então a gente tem que ser tático com relação às moedas. Entrando no tema Brasil, qual que é o cenário brasileiro e como a gente está posicionado para isso nos fundos? Fernanda, nossas expectativas com relação à economia brasileira têm melhorado gradualmente. No mês passado, já havíamos mencionado que a moeda nos parecia fora de preço. O que aconteceu mais recentemente é que, conforme o Brasil se adapta melhor à pandemia, o PIB tem sido revisado para cima e, com a revisão positiva de PIB, a gente tem uma melhoria nas expectativas fiscais também, tanto de dívida como de déficit. Nesse sentido, e considerando também que a vacinação continua, a combinação de crescimento com contas externas pode ser interessante para a moeda, deve ser interessante também para diversos ativos de riscos dentro do Brasil. Na Bolsa temos posições em empresas de commodities,
Temos posições em empresas que ainda representam a reabertura da economia brasileira. Logicamente, o Brasil está num estágio anterior aos Estados Unidos, é um mundo desenvolvido em termos de reabertura. E também temos empresas que representam o crescimento estrutural. Pois, sintetizando, então, quais são as principais mensagens desse mês para o nosso cotista? Resumindo, Fernanda, nosso posicionamento no momento em juros, continuamos tomados em juros nos Estados Unidos, na Europa e em algumas outras geografias, com o pensamento que esses juros devem se normalizar no decorrer do ano. Em termos do mercado acionário, não estamos negativos, mas não podemos ter a mesma postura que tivemos até então. Equities são antecipatórios, já anteciparam grande parte da melhoria, então estamos mais seletivos no momento. Nas moedas, a gente acredita que o dólar deve continuar a se desvalorizar, mas temos que considerar a normalização provável dos juros nos Estados Unidos. Nossa principal posição é o real e algumas outras posições acessórias. Muito obrigada, Rui, muito obrigada pela atenção de todos. Caso queiram mais informações, entrem no site da Quineia, a gente tem a carta do gestor que tem todas essas informações de forma bem detalhada. E acompanhe os nossos canais no LinkedIn, YouTube, Telegram. E a gente também está com um conteúdo novo, chama Quineia Insights. Então a gente lança mensalmente cartas falando dos principais temas do mercado e onde, né, a gente está prestando mais atenção nas nossas análises para os fundos. Muito obrigada, até a próxima.